Pois bem, ela é um exemplo de envelhecimento saudável. Morreu aos 96, muito idosa, após 80 anos a gente considera o idoso do grupo dos muito idosos, e com, teoricamente, a saúde bem preservada. Ela ainda era lúcida, tinha uma cognição preservada, ela teve recentemente Covid, depois ficou com algumas limitações, mas é o exemplo de como é que a gente deve envelhecer, né? A gente sabe que muito dessa forma como a gente envelhece depende de atitudes durante a idade adulta, ou mesmo no início da velhice. A rainha ela era adepta a bons hábitos de vida, né? Ela tinha uma atividade física regular, ela prezava muito pela questão do sono, ela dormia 8 horas e meia por dia, ela tinha uma alimentação bem regrada há muito tempo, ela controlava bastante essa questão de alimentos industrializados, de alimentos refinados, então ela deixa exemplos e assim, a genética dela não era das melhores não, o pai dela, foi o pai ou a mãe, um dos pais, morreu cedo por um infarto, uma doença no coração, de 50 e poucos anos. Já a mãe durou 100 anos, O pai entendeu? foi mais novo, realmente. Então assim, ela tinha fator de risco, que a gente acredita muito só na genética, que vai chegar aos 90 porque minha família todinha chegou. Mas se a gente não fizer por onde, não fizer aquelas orientações de hábitos saudáveis, a gente não tem como chegar lá. E o contrário também é diferente. Não adianta você achar que sua família toda morreu cedo, não tem uma genética de longevidade, mas você pode, com hábitos de vida, você viver mais. É por isso que hoje temos uma quantidade de idosos maior, né, no mundo. Às vezes eu coloco, né, porque eu vejo vovó com 97 anos, né, lúcida, presta atenção em tudo, né, ainda chama atenção para algumas coisas, e mamãe com 70 anos com Alzheimer. Né, e às vezes eu me pergunto, o que nós podemos fazer, né? Quando o senhor fala essa questão do sono, eu digo, estou frita, né? Porque eu tenho insônia, já durmo péssimo, né? O que é preciso, com toda a experiência que o senhor tem e esse contato diário com o idoso, doutor Belisário, tem uma receita ou não tem para que a gente chegue aos 97 anos, 96, como foi o caso da rainha, ou porque muitas vezes a gente vê pessoas adoecendo tão cedo, nos tempos de hoje, né? Pronto. O que a gente vê muito são as pessoas querendo, como você disse, uma receita e um remédio. Não é tão simples assim. A gente viu que, por exemplo, fatores genéticos, herança, conta, mas você pode modificar isso, tanto para menos ou para mais. Você pode ter uma genética ruim, mas se você tem estilo de vida saudável, você pratica todas as medidas de bons hábitos, você pode modificar a sua genética e você viver mais. E o contrário também, se você tem uma genética muito boa e você não faz nada, você pode ter precocemente uma surpresa e adoecer de uma outra doença. Mas o fator genético, ele conta muito, né? Quem tem na família, principalmente Alzheimer, tem um risco maior, isso é fato, né? A idade conta, a genética conta. Eu posso fazer alguma coisa para não ter Alzheimer ou não? O que se faz, assim, essa é a grande dúvida das pessoas. Ah, meu pai, minha avó, fulano tem Alzheimer, eu não quero ter, o que é que eu posso fazer? É a gente controlar os fatores de risco, que é aquilo que você, fazendo, vai lhe proteger. Um desses é o sono. Logicamente, quem tem problema no sono, e sono, leia-se não só ter a dificuldade de pegar no sono, mas também tem outros transtornos, tem a apneia do sono, tem o sonambulismo, tem a síndrome das pernas inquietas, tem vários transtornos do sono. E a insônia, se ela não é bem tratada, ela aumenta seu risco de ter demência. Não só a insônia, mas estresse, sedentarismo, álcool, cigarro, doenças cardiovasculares. A pessoa tem pressão, tem hipertensão, tem diabetes e não controla, ela tem um risco maior de demenciar. Ela tem depressão ou não assume que tem, não trata ou se trata, está maltratado, não faz, faz só o remédio, não faz a terapia, tem ansiedade, não tá. O estresse é um fator de risco importante. Então, você quer minimizar o risco de sua genética de ter demência, faça aquilo que tem que se fazer, focando nos fatores de risco. Atividade física, dieta saudável, tratar esse sono, se tem insônia,
tem que tratar. Não deu certo com um, deu com dois, com três, mas tem que fazer o tratamento da insônia. Não pode beber, cigarro também, o tabagismo aumenta o risco de demência, se tem estresse, controlar o estresse e controlar as doenças crônicas. Agora, isso não tem um remédio. Acaba sendo um conjunto, então? Um conjunto de medidas que não são fáceis. Você veja, só fazer atividade física já é uma coisa que a maioria da população não consegue. É um hábito que você tem que tentar fazer. Só modificar seu estilo alimentar não é fácil. A gente sabe que carboidrato tá aí, carboidrato refinado, você vira o olho, tem bolacha, pão, bolo, tudo é carboidrato. É muito difícil controlar sódio. Então, cada pilar desse você tem que ter um foco para que você não possa sucumbir na prevenção do Alzheimer. Então a gente pode dizer assim, que nunca é tarde para buscar melhorar? Sem dúvida. Porque a gente vê Marco Danta depois de uns 45 anos, ele resolveu mudar, né? Fazer ciclismo, fazer academia. Nós podemos fazer isso, né? Não só com 40, mas com 90. Não, foi depois de 45. Foi, né? Pronto. Não só na meia idade, que a gente já conseguiu modificar desfechos lá na frente. Ele já vai ter um risco muito menor de ter outras doenças, mas mudança de hábito também é na velhice. O idoso também, idoso parado é idoso doente, idoso que atrofia, idoso que amofina, idoso que não come, idoso que se alimenta mal, ele adoece mais, ele tem a imunidade alterada. Então, não é só na meia-idade, não. Na meia-idade, lógico que você vai prevenir, mas na idade, na terceira idade, também a gente tem que ter hábitos saudáveis para você ter uma qualidade de vida melhor, dormir melhor, controlar o estresse. Tudo isso também vale para uma pessoa de 90 anos. Bom, doutor, beleza. Voltando um pouco ao caso da Elizabeth, ela fazia consumo diário de pequenas quantidades de álcool ali, né? Que ela tomava nas refeições. Até que ponto? O senhor falou do álcool, né, para não usar, né? Acho que a ideia é essa, mas aquele idoso que por alguma maneira diz assim, mas meu pai ainda gosta de tomar uma pinguinha, ou enfim, qual o momento que um vinhozinho, mas qual o momento que ele deve se afastar, até porque a própria rainha recebeu a recomendação dos seus médicos que em um determinado momento ela também teve que parar, né? O álcool, ele pode ser mocinho ou vilão, né? A nossa cultura aqui do Brasil, América Latina, é complicado de você recomendar baixa ingestão de álcool, porque nós não temos essa cultura. O brasileiro, ele senta para beber 1 litro, uma grade. Então, por tudo que o álcool causa de acidente do carro, violência doméstica, dependência química, tudo isso a gente não... muitas vezes a gente até não recomenda, mas classicamente o etilismo, não essa ingestão diária de baixas doses. Classicamente, aquela pessoa que bebe muito é um fator de risco para demência, principalmente a demência de Alzheimer. Agora, ele tomado uma taça de vinho, que é o que se recomenda, mas pode ser ampliado para uma dose de destilado ao dia, ele pode até fazer bem. O problema é conter esse ímpeto de tomar só um, mas via de regra, ou seja, a maioria das pessoas que tem esse hábito junto com uma alimentação recheada de cereais, de frutas, isso tem evidência na literatura de que você tem menos doenças cardiovasculares e você vive mais. Então a rainha provavelmente ela fazia o consumo de baixa quantidade, diário. Salvo engano, era uma taça de vinho antes do almoço e uma de champanhe. Uma taça de gin, se eu não me engano, antes do jantar. Isso, eram pequenas quantidades. Pequenas quantidades. Isso é uma recomendação lá no Reino Unido. Claro, a população entende, tem hábitos, cultura diferente da nossa aqui, que às vezes é até perigoso da gente recomendar. O doutor estava mandando a gente beber para viver mais. Isso não não recomendo. E na contramão disso, o baixo consumo de água, né? O idoso, acho que o senhor já falou disso várias vezes, mas é bom a gente fazendo aí um paralelo. Aquele idoso diz, papai não tem sede, mamãe não tem sede, eu dou água só quando ele pede. A ideia é essa ou não? Tem que rever isso aí. Pronto. Na alimentação, Alexandre, entra também a hidratação, né? Tem que se alimentar bem e beber bastante água. Porque o idoso, a gente quando envelhece, a gente perde o nosso centro de percepção da sede, ele é envelhecido também. Não só o cabelo que fica branco, não, mas envelhece tudo. Inclusive a capacidade da gente perceber que tem menos água no organismo e ter sede. Então o idoso ele tem pouca sede, porque ele envelhece. Além disso, ele tem uma quantidade de água no corpo menor do que as outras pessoas. Então ele tem uma tendência a desidratar muito grande.
Então, o que é recomendado é a gente ativamente orientá-lo a beber água. Eu sempre digo, olha, quando a gente envelhece não tem mais sede não, tem que beber água mesmo sem ter sede. Porque eles têm a ideia de que, não, eu bebo água, quando eu tenho sede eu bebo água. Não, você tem que fazer ali 6 a 8 copos de água, dependendo do tamanho, do peso, se o paciente não tem nenhuma restrição, minimamente para que você funcione bem. Beber água faz parte da alimentação saudável. Quem bebe bem, quem bebe uma quantidade de água adequada, tem imunidade boa, urina bem, não tem problema renal, a própria função muscular é melhor, então faz parte também dos segredos da longevidade, você ter uma boa hidratação, mesmo que sem sede. E aí, quando o paciente não quer beber a água, a gente tenta alternar com suco. Tem paciente que eu não aguento mais água e tal, aí o suco às vezes ele ingere. Então é uma dica que se não aceitar água, pode tomar o suco. Por falar em água, né, eu tiro o exemplo de casa mesmo, né? Eu vejo na questão na hora do banho, né, se a gente for dar o banho no chuveiro normal, água fria, mamãe não aceita, né? Mas quando a água a gente tá morna, que ela coloca a mão, ela já faz uma alegria, é super feliz. A mesma coisa acontece com minha avó, né? Quando se dá banho nela com água fria, ela chora, ela reclama, ela não gosta. O que acontece, doutor Belício? A nossa pele acaba ficando sensível ao longo do tempo, porque, né, que o idoso reclama, né, da água fria e sente melhor com a água morna. O frio, ele tende a ser, ele induz dor. Quando a gente tem uma temperatura abaixo do normal, a gente aciona os receptores de dor. Então você tem uma sensibilidade maior. Um paciente que tem artrose, por exemplo, no frio ele sente muita dor. A própria pele, as terminações nervosas no frio, elas têm uma sensação mais intensa. O calor, pelo contrário. Sim, além disso, o frio ele é psicoestimulante, a pessoa fica mais alerta. Por isso que a gente orienta banho morno para quem tem insônia. Um banho morno pode facilitar porque ele relaxa. Essa é uma das, inclusive é uma das orientações daquele paciente que tem demência e não gosta de tomar banho. É a gente trocar a temperatura da água. Possa ser que esteja quente e ele queira frio, possa ser que esteja frio e ele queira quente. O paciente não está querendo tomar banho, a primeira medida a se fazer é a gente tentar mudar a temperatura da água. Se você dá banho morno e ele está se agitando, não está querendo tomar banho, você faz a água fria. Se você está dando água fria e ele está se agitando, você faz a água morna. Mas o frio precipita dor. O frio deixa a gente mais sensível, mais alerta. Então é por isso que os idosos eles têm uma pouca tolerância ao frio. O frio ele tem suas propriedades assim de causa até em lugares mais frios de agitar o paciente que tem demência. Então o banho frio ele pode correto agitar. Realmente é água morna. Depende muito do paciente. Sim. Por exemplo, tem paciente, principalmente obesos. Sim. Paciente obeso que ele quer uma água fria, morando aqui no sertão, de tarde, entendeu? Ele quer um banho frio. No caso da sua avó e da sua mãe, percebeu, está agitada com isso assim, em regra, no geral. É bem individual. Como eu disse, eles às vezes mudam assim, a fase da demência, eles querem banho em outra temperatura, independente da temperatura ambiente. Mas via de regra, o normal é o frio, ele precipitar o idoso ficar mais alerta e precipita dor. Então, beleza, o ouvinte pergunta aqui, meu pai apresenta uma urina densa, coloração escura, quase alaranjada. Ele pergunta, isso pode ser sinal de desidratação? Pode. Um dos sinais de desidratação em qualquer pessoa, mas no idoso a gente percebe mais visivelmente, é a alteração da cor da urina, ela fica mais concentrada, ou seja, o organismo, em virtude da pouca quantidade de água, ele reabsorve mais água no rim e ele deixa eliminar uma quantidade menor de água e mais concentrada. Então a urina mudou o padrão, está menos clara, ela está numa quantidade menor, é um dos sinais de desidratação. Agora, mudança na cor da urina também pode ser por corante, está tomando algum medicamento, está usando se alimentando de alguma substância que pode sair a cor da urina, isso pode alterar a cor da urina. Agora, que é um sinal de desidratação, a quantidade menor da urina e a alteração da cor, principalmente mais concentrada, é sim. Além disso, desidratação da boca seca, desidratação
dá a pele muito ressecada, dá tontura, o paciente pode desorientar em períodos de desidratação. A gente recomenda bastante nesse período do calor, né? Passou a época das chuvas, ainda está tendo um friozinho, mas quando está muito quente, ficar atento para hidratar mais o idoso, porque ele perde mais líquido pelo suor, pelo calor. O contrário também, quando está frio, a sensação de sede é menor ainda, eles não transpiram e aí é que eles têm menos vontade de beber água. A ouvinte pergunta aqui, um outro ouvinte pergunta, olha, meu pai tem demência por Alzheimer e ele demonstra agora um comportamento violento, né? Além daquele natural de confrontar o familiar, ele agora parte mesmo para agressão, com socos, chutes, empurrões. Essa talvez seja a fase mais delicada da doença? Para o cuidador, sim. Um paciente que tem uma demência de Alzheimer, ele está evoluindo com agressividade. Geralmente, a agressividade ela começa verbal, quando ela vem se tornar uma agressividade física, de querer bater, de querer fazer, um grau, uma intensidade maior dessa descompensação da doença de Alzheimer, um sintoma neuropsiquiátrico que tem que ser imediatamente abortado. Muito provavelmente esse paciente ele evoluiu a fase, ele estava numa fase de demência e aí ele piorou um pouco, ou ele está subtratado, ele está precisando de um ajuste na medicação, o que, aliás, é uma das principais causas do cuidador levar o paciente com Alzheimer para consulta, é quando ele começa a ficar agressivo, batendo, inquieto. Ele muitas vezes até negligencia a doença porque não dá trabalho. Calminho, né? Mas quando começa a rebolar sapato, o copo, começa a achar bengala, começa a gritar e ficar violento, aí eles levam. Mas é um sintoma esperado na progressão da doença.